A epidemia do coronavírus tem causado mortes, internações e medo por todo o mundo. O impacto vai além da saúde e atinge também o mercado financeiro global. Aqui no Brasil, o avanço da doença, por enquanto, ainda é mais lento do que na Europa e na China, por exemplo. Mas as autoridades de saúde estão em alerta. Nesta edição do Câmara Debate, nós vamos falar sobre a ameaça do coronavírus no Brasil e no mundo. Nossos convidados são dois parlamentares que são médicos, Jorge Sola, do PT da Bahia, e Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vou explorar primeiro o fato de vocês serem profissionais de saúde. Primeiro, a gente analisar um pouco como é essa questão no mundo. Quer dizer, a OMS, até esse momento que a gente está gravando aqui, ainda não decretou oficialmente que a Covid-19 seja uma pandemia. A gente está vendo providências as mais diversas possíveis por parte dos países que têm mais ou menos casos. Como é que vocês estão vendo o que está sendo feito para deter o coronavírus? Doutor Luiz Ovando, em primeiro lugar. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, Cláudio, e aqui também saudar o meu distinto e nobre colega, duas vezes, médico e parlamentar, Jorge Sola, do PT da Bahia. Na verdade, as medidas, né, nós estamos diante de uma nova situação que é uma epidemia, né, de vias respiratórias causada pelo coronavírus, né. Começa lá na China e a gente não tem dúvida que isso infelizmente aconteceu em decorrência de hábitos locais, mas principalmente pelo clima, né, frio da época, e agora o pessoal está começando a entrar no outono na região norte, ou seja, no hemisfério norte. E claro que vírus, a única forma, tirando as questões de vacina, né, a única forma de você prevenir é evitar o aglomerado, o contato e também as medidas de barreira. Ou seja, usando máscara em determinadas situações, porque isso também é questionável, e no que diz respeito à higiene das mãos, naturalmente. Lavar sempre em todas as situações para que você possa entrar em contato com as demais pessoas e evitar o contato mais próximo, ou seja, o cumprimento, enfim, o que vem contra hábitos e cultura. Muitas vezes locais, como o Brasil, aqui nós cumprimentamos balançando as mãos, através das mãos, o que não é comum em alguns locais, e até o beijinho, né, que também deve ser evitado nessas circunstâncias. Então, basicamente, dá preferência enfatizar as questões de barreira para você conseguir evitar a transmissão do vírus, o que não vai ser fácil conseguir. Deputado Jorge Sola. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês, saudar nosso colega Luiz Ovando, todos os telespectadores, e, obviamente, é preocupante qualquer nova doença que é introduzida e gera muita ansiedade, muita procura de informação. E o trabalho da comunicação é fundamental. Tem alguns autores que têm dito que, no caso aí da epidemia do novo coronavírus, é uma dupla epidemia. Tem a epidemia propriamente dita do vírus e tem uma epidemia de informação, né? A falta de informação, as fake news, as orientações inadequadas podem levar a dificultar criar as barreiras e tomar as medidas mais eficazes. E aí o nosso colega foi preciso. A medida mais importante que a gente tem que estar sempre enfatizando é a lavagem das mãos constantemente, porque ele fica em gotículas, o vírus fica em gotículas. Diferente até do que aconteceu em outras epidemias, como H1N1, a gente precisava até fazer isolamento com pressão negativa, porque a aspersão do vírus era muito mais em aerossol, né? Ele ficava muito mais suspenso no meio ambiente. No caso do novo coronavírus, está mais do que comprovado que a transmissão por gotículas, e a principal medida é a lavagem das mãos sempre que tiver contato, que tiver qualquer situação onde você possa e deva estar fazendo essa medida de controle para evitar não só a transmissão para você mesmo, para outras pessoas. É bom lembrar, inclusive, que a maioria das pessoas contaminadas não apresentam os sinais e sintomas da doença. Então, muitas vezes, a maior parte das vezes, eu diria até o indivíduo, ele tem que se proteger para evitar que ele seja fonte de transmissão para outras pessoas. Agora,
Deputado Jorge Sola, aqui no Brasil, né, assim, até esse momento em que a gente está gravando esse programa, a gente tem 25 casos confirmados, a gente tem casos suspeitos em 23 ou 24 estados do Brasil. Qual é a sua avaliação das providências que já foram tomadas pelo governo brasileiro em relação a essa doença? Olha, eu acho que até agora as medidas, do ponto de vista epidemiológico e sanitário, são adequadas. Precisamos fazer mais e deveríamos estar fazendo mais. Eu vou trazer uma questão que nós debatemos muito aqui na Câmara, que foi a atuação nos portos e aeroportos. Essa, para mim, foi a área mais frágil. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de apurar em loco no aeroporto de Salvador. Nós passamos todo o carnaval, uma cidade que recebe milhares, centenas de milhares de turistas, inclusive dezenas de milhares de turistas do exterior, sem fiscalização da Anvisa nos principais aeroportos do Brasil. Não tinha plantonista da Anvisa na chegada dos voos que vinham de fora do Brasil. Só veio retomar os plantões a partir do início de março, depois que aqui na Câmara nós fizemos várias gestões e várias pressões. Então, ainda precisamos reforçar as ações de portos e aeroportos. As recomendações da Vigilância Epidemiológica do Ministério têm sido adequadas, a conduta que tem sido passada para estados e municípios tem sido adequada, mas nós precisamos fortalecer o controle sanitário em portos e aeroportos, das ações mais importantes nesse momento. E a outra medida, que eu acho que a gente precisa até discutir um pouquinho com mais tempo, é bom ter essa oportunidade, é a questão do financiamento do sistema de saúde. Com certeza, nós teremos um aumento da quantidade de pacientes por doenças respiratórias. E isso acontece independente do novo coronavírus. Esse período nosso, daqui para frente, os próximos meses, são os meses que mais acontecem gripe, influenza, doenças respiratórias. Porque o nosso inverno Exatamente, está chegando, né? Especialmente no eixo sul-sudeste do país, que a temperatura é baixa, a contaminação aumenta. E nós estamos vivendo um momento crítico de desfinanciamento do sistema de saúde. Nós já perdemos 20 bilhões de reais na saúde desde que o governo Temer aprovou o congelamento por 20 anos dos gastos sociais em nosso país. E, obviamente, numa situação de crise, uma nova doença vai gerar mais ocorrência de casos, maior necessidade de assistência. Nós não podemos perder de vista a necessidade de melhorarmos o financiamento, de termos fontes financeiras para mobilizar os nossos serviços e dar melhores condições na assistência, especialmente dos casos mais graves. Deputado Dr. Luiz Ovando, qual é a sua análise, como é que o Brasil tem, sobre o que o Brasil tem feito até agora e que providências ainda precisam ser tomadas ou reforçadas? Não há dúvida que o nosso deputado Jorge Sola coloca de uma forma bastante precisa essa questão da vigilância, né, sanitária, principalmente nos locais de entrada, né, no país. Vírus dissemina e é através de pessoas. Se você tem exatamente um local onde tem um aglomerado pequeno, a chance reduz. Isso aí Pasteur já no século XIX está estabelecido, quer dizer, a situação aumenta em termos de risco à medida que aglomeram pessoas, quer dizer, você tem mais chance de infecção. Quando você recebe pessoas vindo da China, Japão, França, Itália, ou seja, a Europa, que é o grande, vamos dizer assim, são os grandes provedores de turista para o Brasil, num aeroporto como esse do movimento lá de Salvador, né? Rio de Janeiro, São Paulo, que você não tem detecção, embora as pessoas que possam estar contaminadas, muitas não têm sintomas, a mesma coisa em relação à dengue, é bom que a população fique sabendo, Cláudio, disso, porque são os portadores sãos que acabam contaminando aqueles que estão debilitados, principalmente os idosos. Então, e os que vêm com os sintomas? É importante que a gente detecte esses indivíduos. E isso não foi feito. Então, aqui é uma crítica realmente importante para que verdadeiramente o Sola, eu lembro disso na Câmara, ele alertou em várias situações sobre isso. É importante que a gente esteja atento para isso, porque essa é uma medida que extrapola a questão ideológica partidária. É importante que haja essa verificação nos aeroportos. E que aí o indivíduo com febre, você tem que isolá-lo, né? Você tem que isolá-lo. E aí, isolado, ele vai ser avaliado para ver se está
contaminado pelo vírus, pelo coronavírus, ou se é um vírus normal da gripe, o H3N3, que todos nós temos. Eu, inclusive, estou espirrando. Né? Eu passei o carnaval gripado. Ele passou Agora que eu estou melhorando. São vírus. Então, nós temos que fazer essa diferença, porque se você vem com esse outro, né, embora ele tenha uma virulência não tão grande quanto o do SARS e outros que já passaram por aqui, né, você pode perfeitamente evitar vamos dizer, uma disseminação. Agora, as outras medidas realmente são importantes. E a questão do financiamento da saúde, não há dúvida. Nós vivemos uma situação crítica, é importante que a gente esteja atento para isso e dizer para a população não ficar apavorada. Esse é um grande, a questão da mídia, né? A mídia quer notícia. E a gente não tem dúvida quanto a isso. Nós não vamos brigar com a mídia para não dar notícia. Eles querem a notícia. Agora, a notícia tem que ser responsável, né? De uma forma bem consistente. E eu tenho visto, inclusive, alguns professores de patologia dizer, esse vírus é brincadeira, não fiquem preocupados com ele. A gente não pode negar a evidência da estatística. A estatística lá na China, o que aconteceu? Morreram mais de 3 mil e quase 4 mil pessoas, de 80 mil casos que surgiram em questão de 2 meses. Isso não é comum. Nós não podemos negar isso, que esse vírus ele faz a diferença se ele pega em alguém debilitado, pessoa idosa, pessoa que tem doenças crônicas, degenerativas, e às vezes até em tratamento de outras doenças que debilitam o sistema imunológico. E nós não sabemos quem é aquele que vai fazer um excesso de resposta imunológica. Essa é uma outra questão. Então é uma incógnita. Nós estamos aprendendo agora com essa questão do vírus. Nós temos que tomar as medidas, independe delas. E depende se é virulento ou não é virulento, se é midiático ou não é midiático, enfim, nós temos que tomar as medidas. Está aí, e a mais importante é essa medida de barreira, lavagem das mãos, evitar o aglomerado. E aí nós estamos tendo outras questões do ponto de vista, inclusive econômico, repercutindo, que nós não podemos fechar o olho também. Pois é, o senhor falou na aglomeração. Seria o caso, por exemplo, nesse estágio em que a gente está no Brasil, de o Brasil também começar a evitar essas aglomerações, por exemplo, como está sendo feito na Europa, jogo de futebol sem público, ou grandes eventos, feiras de livros canceladas, ou não? A gente ainda está no estágio que não tivemos nenhuma morte por coronavírus ainda, espero que não tenhamos, né? Mas assim, vocês acham que seria o caso de já tomar preventivamente alguma medida em relação a aglomerações, por exemplo? Olha, eu acho que o deputado Zalvão trouxe uma questão importante. A gente não pode menosprezar, é claro. Mas nós não podemos também superestimar a situação e tomar medidas que tenham um impacto econômico e social muito além da realidade epidemiológica do fato que nós estamos enfrentando. Só para lhe dar um exemplo importante, sabe quantas pessoas morrem por ano na Europa? Por ano na Europa. Pela gripe sazonal, pela gripe comum? 60 mil. 60 mil pessoas morrem por ano com a gripe sazonal. No Brasil, naqueles 2 anos, 2016 e 2018, daquela epidemia de febre amarela, morreram 700 pessoas. 1 em cada 3 casos. Nós temos uma ocorrência de mortes por dengue. Você lembrou aí a situação da dengue, né? Que tem uma letalidade que a gente geralmente não leva em muita consideração, mas nós já tivemos, no ano de 2019, 782 mortes. Isso dá 3,8% dos casos graves de dengue foram a óbito. Então, assim, a gente não pode, por um lado, menosprezar o coronavírus, subestimar a sua capacidade patológica, infectividade, letalidade, mas não podemos também superestimar e esquecer do enfrentamento que nós temos que ter cotidianamente a certas doenças que são tão letais ou, às vezes, proporcionalmente até mais letais. Então, nós vamos entrar, insisto nisso, nós vamos entrar num período nos próximos meses que, mesmo sem o coronavírus, nós temos outras doenças infecciosas virais respiratórias que já seriam motivo suficiente para campanhas nos meios de comunicação, para orientação de lavagem de mão, orientação de que a pessoa que está tossindo pode estar transmitindo, procure o serviço de saúde, faça uma avaliação. E lembrar sempre o seguinte,
outra questão importante, a letalidade é principalmente em idosos e pessoas imunodeprimidas. Então, essas pessoas têm que ter um acompanhamento do sistema de saúde mais adequado, mais próximo, mais cotidiano. Para ela apresentando sintomas, seja coronavírus, seja H1N1, seja dengue, ela tem que ter uma abordagem mais completa, mais imediata, que possa ajudar a dar as condições adequadas para evitar o óbito. Não evitou a doença, mas pode evitar o óbito, pode evitar o agravamento. Então, acho que nós temos um sistema de saúde que tem condições, pela sua capilaridade, pelo que nós já acumulamos, pela rede que nós temos, pelos profissionais preparados, nós temos condição de fazer um bom enfrentamento. Mas precisamos dar a justa medida, né? Eu nunca recomendaria agora parar o campeonato de futebol, ou não teria recomendado suspender o carnaval, ou não recomendaria suspender nenhuma atividade coletiva. Sim. Recentemente me perguntaram por que não suspende a sessão do Congresso Nacional, que tem tanto parlamentar ali junto, tudo fechado. Está todo mundo de cabeça branca. A transmissão tem tanto idoso correndo risco. Então, acho que a gente tem que ter o cuidado para não criar pânico, para não tomar medidas descabidas e medidas que não têm, muitas vezes, nenhuma eficácia na redução da transmissibilidade. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ter o devido cuidado para as medidas adequadas em cada momento, que sejam compatíveis com a situação da doença que nós estamos enfrentando. O conhecimento científico mostra como a transmissão é feita. Se a transmissão é feita por gotículas, você lavar as mãos, você não vai poder pegar essa gotícula e fazer o seu contato. Então, precisamos, insisto, bater nessa tecla. Lavar as mãos é a medida mais importante que nós podemos ter nesse momento. Muito mais do que viajar de avião com máscara. Eu fiquei preocupado no voo que eu vim hoje, tinha umas 30 pessoas com máscara, nenhuma tossindo. Então, ele não estava usando máscara para evitar a transmissão para outras pessoas, ele estava achando que a máscara é uma proteção para evitar que ele pudesse se contaminar. Então, na verdade, não protege, né, Sola? Se ele estivesse contaminado, talvez ele esteja até fazendo uma prevenção da transmissão para terceiros. Achando, eu posso ser o transmissão, mas não deve ser isso, com certeza. Então, a gente precisa ter um devido cuidado com as medidas que são tomadas. Sim. Deputado Dr. Luiz Ovando, o deputado Jorge Sola falou da questão do financiamento da saúde e o nosso SUS, ele está preparado para atender, por exemplo, para essa virada aí do inverno, para esse aumento no número de casos de doenças respiratórias? Porque uma notícia que me chamou a atenção na Itália lá, que eles tinham poucos aparelhos respiratórios nos hospitais. E aí saiu uma reportagem dizendo que, inclusive, em alguns locais estavam se escolhendo dos pacientes que estavam no hospital quem ia para o respirador. Todo mundo numa situação ruim, mas tinha que ser feita essa escolha pela falta. E aí, hoje eu vi uma notícia dizendo que vão comprar mais 1.000 respiradores lá para poder distribuir pelos hospitais. Além do financiamento, ou junto com o financiamento, a estrutura do SUS nos deixa tranquilo em relação a esse aumento de casos de doença respiratória? Olha, Cláudio, só antes de responder diretamente a sua pergunta, eu quero só enfatizar aqui um aspecto. Primeiro, esta época que nós vamos entrar, que é a época do outono e do inverno, é a época de menor umidade e mais frio. E, consequentemente, a menor umidade e a temperatura mais fria reduz as resistências das vias respiratórias. Então, é sempre um risco as infecções e as pessoas ficam mais em casa, mais aglomeradas de transmissão. O outro aspecto importante é a questão da mídia, que nós já comentamos, mas apenas para enfatizar o seguinte: a população, de uma maneira geral, ela não é obrigada a saber, né? Nem todo mundo tem um conhecimento técnico, como tem o médico, o biólogo, o farmacêutico, enfim. E, de uma maneira geral, as pessoas se assustam, né? A mídia cria essa situação de informação e a informação ela vai ter repercussões das mais variadas formas, na dependência dos valores que as pessoas têm. E o que acontece, né? Nós precisamos entender que quando a coisa é aguda, né? Quando o processo é agudo, as pessoas se assustam. Quando nós vamos para a cronicidade, as pessoas se acostumam. É o caso da dengue, né? Então, as pessoas estão acostumadas. O indivíduo não joga o lixo, não vira a garrafa, o pneu, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos que facilitam a proliferação do Aedes aegypti, que é o grande transmissor, inclusive, da dengue. E na situação do coronavírus, nós sabemos que ele é muito menos letal do que o dengue e as pessoas estão muito assustadas com isso.
Sobre a questão que você coloca, quer dizer, o SUS está preparado, nós sabemos que os hospitais terciários, os hospitais de referência hoje, eles não têm condição de atender se houver, por exemplo, alguma coisa parecida com o que houve na Itália ou houve lá na China. Eu espero que não aconteça exatamente porque mesmo na época de frio aqui no Brasil, nós ainda temos temperatura mais elevada. Nós não estamos num país de hemisfério norte ou hemisfério sul, nós estamos aí na região do Equador, clima subtropical, aquela coisa toda. Enfim, então a gente espera que não aconteça, porque se for realmente preciso colocar esse pessoal no respirador, caso venha acontecer uma disseminação bem marcante, acentuada do vírus, nós teremos problemas de atender, embora o ministro já tenha dito que tomou as medidas em vários locais, principalmente nos estados mais ao sul, onde o frio é mais intenso, abaixo do Paraná, mesmo aqui em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Existe um problema, nós não temos. Eu digo isso porque eu saí de hospital, grande hospital, a terceira maior Santa Casa do Brasil, recentemente, e em muitas situações a gente tem que fazer essa escolha de Sofia, quer dizer, vai ou não vai? Quem é que eu vou colocar? Não por causa da virose, mas de outras situações em que são doenças degenerativas, que a pessoa chega numa faixa etária, você simplesmente não vai dizer, ó, esse aqui está velho, vamos deixar para lá, vamos pôr o novo. Essa é uma escolha difícil, mas infelizmente às vezes você tem que decidir. Deputado Jorge Sola, a Câmara criou uma comissão externa, não é, para tratar dessa questão. Como é que o senhor vê, qual deve ser o funcionamento dessa comissão, qual é o papel, um papel mais fiscalizador, como é que devem ocorrer os trabalhos dessa comissão, na sua opinião? Eu acho que é uma iniciativa importante, inclusive eu diria que já está rendendo os frutos, porque recentemente nós tivemos uma audiência com o presidente da Anvisa e a partir da pressão que nós fizemos, pelo menos o aeroporto de Salvador passou a ter plantão 24 horas, que não estava tendo anteriormente. E os nossos colegas estão fazendo o mesmo trabalho em vários estados, acompanhando. E essa comissão também estivemos, antes do Carnaval, na audiência com o doutor Garbardo, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, onde nós levamos alguns pleitos, inclusive relativos ao financiamento. Eu fui secretário municipal de saúde, em Vitória da Conquista, fui secretário da SAGE no Ministério da Saúde no primeiro governo Lula e fui secretário de Estado da Bahia da Saúde. E tive a oportunidade de enfrentar, tanto na época que eu estava no Ministério, quanto depois no Estado, situações de epidemia. Inclusive, em 2009, o H1N1. Morreram 796 pessoas de H1N1 no ano de 2019, na Bahia. No Brasil, desculpe, no Brasil. Isso 2009? 2019. 19? 19. Começou lá em 2009, mas em 2019 foram notificados 3.430 casos de H1N1 e morreram 796 pessoas. Então, eu concordo com o colega Luiz Ovando, a nossa rede precisa ser fortalecida. Quando teve o início de 2009 da H1N1, o Ministério da Saúde criou uma linha de financiamento para montagem de mais leitos de UTI, aquisição de respiradores, contratação de novos hospitais inclusive privados para assistência. Então, nós não podemos ficar esperando o aumento de casos para correr atrás do prejuízo. Isso que nós sinalizamos ao Ministério. E o colega deputado Zamano tem toda a razão. A nossa rede é uma rede potente, é uma rede que já enfrenta outras epidemias no dia a dia. É bom lembrar que a gente enfrenta a epidemia da violência, que mata 60 mil pessoas por ano. A gente enfrenta a epidemia dos acidentes de veículos, que mata 40 mil pessoas por ano. A gente enfrenta a epidemia da dengue há muitos anos. A gente enfrenta as doenças crônicas, como eles chamam a atenção, cardiovasculares, as degenerativas. Mas se nós vamos ter um aumento da carga de doença, o aumento da procura do serviço de saúde, nós precisamos desde já, e foi que nós cobramos no Ministério da Saúde e vamos continuar cobrando. De um lado, recursos para aquisição de equipamentos, para leitos de terapia intensiva, emergências, respiradores, monitores, para nos prepararmos em condição de ir aumentando a procura, a gente ter como viabilizar. E do outro lado, uma linha para contratar hospitais privados, que onde não der tempo de você preparar a rede pública com novos leitos, com novas condições de atendimento, você poder convocar hospitais privados, que hoje podem ou não fazer parte do SUS, mas pode aumentar a sua oferta, ou pode vir a ofertar ao SUS, e emergencialmente a gente poder contar. Isso nós fizemos em 2009 com a epidemia de H1N1, e foi uma resposta importante em muitas cidades, e isso ajudou
a fazer a diferença na assistência aos pacientes críticos, evitando muitas vezes, inclusive, os óbitos. Então, por isso, o Ministério da Saúde, a comissão está trabalhando junto com o Ministério e nós vamos continuar buscando ampliar os recursos. Só e mais um dado importante. Nós temos dados do Ministério da Saúde. 2 bilhões de reais por ano de recursos que faltaram para habilitar serviços que já estavam funcionando ao final do ano passado e não foram habilitados por falta de financiamento. Então, nós precisamos, temos um estoque de serviços. O que é que significa isso? Que nós temos um estoque. No meu estado, nós temos 5 hospitais que foram inaugurados a partir de 2016 que não recebem um recurso do governo federal. Então, nós temos um estoque de uma rede pública que está sendo mantida hoje unicamente com recursos municipais e estaduais e não está dando conta, obviamente, tá? Né? A água já subiu acima do nível e nós temos que, inclusive, nesse momento, disponibilizar recursos para o custeio dessa rede, para que ela possa se manter hábil para fazer o enfrentamento que for necessário. Certo. Deputados, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Câmara Debate. O Câmara Debate termina aqui, nós conversamos nesta edição com os deputados Dr. Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Nosso assunto foi o coronavírus. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Cláudio Ferreira, a gente se vê no próximo programa.